Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, faltando 1 minuto para as 14h desta terça-feira. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Muita informação, prestação de serviço para você que nos acompanha. A TV do Parlamento Paulista, logo mais às 14h30 tem a sessão virtual do Parlamento Paulista aí para discutir questões de interesse da população do estado de São Paulo. Colado com o jornal tem a sessão virtual na presidência, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris. Em uma tentativa de salvar o turismo dos prejuízos, a Europa planeja o verão depois dos bloqueios impostos pela pandemia do coronavírus. A Itália, a França e a Espanha permanecem cautelosas e devem investir no turismo doméstico, enquanto a Grécia quer abrir suas portas já no mês de julho. Outros países europeus também estão se movendo para tentar salvar suas indústrias do turismo, que representam cerca de 10% do PIB da Europa. Na França, as pessoas geram cerca de 56 bilhões de euros em receitas de turismo, ajudando a sustentar mais de 2 milhões de empregos, mas cerca de 95% dos hotéis estão fechados desde o mês de março, quando começou esta pandemia. Já na Itália, o governo aprovou um decreto que permitirá viagens de ida e volta do exterior a partir do dia 3 de junho. Lojas e restaurantes em todo o país estão se preparando para reabrir sob rígidas regras de distanciamento social e também de higiene. Já as regiões da Espanha estão emergindo do bloqueio de formas diferentes. Alguns hotéis em determinadas áreas receberam permissão para reabrir, exceto áreas comuns, mas poucos retomaram o negócio por falta de clientes. Já as praias poderiam reabrir em meados de junho, mas resta ver como o distanciamento social será imposto durante essa época. A Grécia é o país mais propenso à reabertura. É 1/5 da força de trabalho empregada no turismo, quase o dobro da média da União Europeia. Com o setor ainda sendo o maior contribuinte para suas economias, a previsão é que os gregos tenham as medidas afrouxadas a partir da primeira semana de julho. Vamos acompanhar aí, a retomada do turismo no verão europeu. E agora, no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com o deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal dessa terça-feira. Tudo bem? Oi, tudo bem, Guga? Tudo bem, os ouvintes aí da Rede Alesp? Mais uma vez aí, aqui estamos juntos para poder melhor esclarecer, levar informação precisa, as informações importantes ao nosso povo que está nos acompanhando aí. E mais uma vez, parabéns aí à Rede Alesp, que tem feito um trabalho muito importante aí nesse período de pandemia, e queremos aí contribuir também para que tenhamos sim um grande avanço aí no combate à pandemia. Deputado, fazendo uma análise dessa semana aí decretado feriados do município de São Paulo, que está no seu pleno, no alto dessa curva de casos do coronavírus, Vocês vão discutir logo mais, a partir das 14h30, o projeto aí do feriado estadual na próxima segunda-feira. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esses assuntos. Na realidade, Guga, nós vamos tratar do assunto do projeto do Covid, que é um projeto amplo, que tem a participação de quase que maciçamente, por unanimidade de todos os deputados. Apresentamos emendas e todos. É um projeto não individual de um deputado, mas de todos, de uma equipe. Queremos aqui até ressaltar a questão do deputado Camarinha, o presidente da casa, que colocou aos líderes, enfim, para que venhamos a ter esse projeto aprovado, que é o projeto 350. Esse nós vamos aprovar hoje no
muito provavelmente em regime de urgência, para que são medidas importantes para ajudar a conter o avanço da pandemia. E também está colocado na ordem do dia essa questão do projeto também de antecipar o feriado, né, de antecipar o feriado 9 de julho para segunda-feira. Importante, né, deputado, essa discussão que deve se estender aí durante a semana, né, do chamado aí projetão, que é um compilado aí da sugestão dos 94 deputados, né? Deputado Tenente Nascimento, eu gostaria de saber se o senhor fez algumas sugestões junto com a sua bancada, né, o deputado Vinícius Camarinha. Quais as suas expectativas sobre esse projeto? Eu fiz algumas sugestões, sim. Entre as minhas sugestões, no primeiro momento elas não foram absorvidas, né? Não foram colocadas nesse projeto. Eu fiz, por exemplo, a questão dos policiais, militares, civis, profissionais da saúde, funcionários da assistência social que viessem a falecer, né? Vítima de Covid. Nós tivemos já 4, 5 policiais que morreram de Covid, né? Porque eles não podem fazer aí a quarentena, não podem ficar, eles estão na frente, estão no fronte. Assim como vários profissionais de saúde que já vieram a tombar nessa guerra, né? E até da assistência social, para que sejam preservados a previdência desses policiais, para que os familiares, pelo menos, amenizem essa dor, né? Que é a dor de todos nós quando uma pessoa, esses têm muitas pessoas, né? Milhares que estão morrido de Covid. Mas os profissionais, eles não podem se dar ao luxo de estarem no confinamento. Eles estão na frente, no fronte, trabalhando arduamente. Então, que viesse a ter garantido como se fosse morte em serviço, né? Quando tem morte em serviço, a legislação da Polícia Militar tem a sua ação previdenciária, né? O regimento previdenciário, que venha a ser assegurado aos familiares todas as garantias para que, pelo menos, amenize essa dor. Também aos profissionais da segurança, da Polícia Civil, agentes penitenciários e também os profissionais de saúde. Então, esse, no primeiro momento, ele não veio para o projetão, mas agora nós vamos, no plenário, discutir como emenda, né? Discutir como emenda em plenário para que ele venha a ser acolhido. Agora, né? deputado... para que venha... Oi. Deputado, é importante que eu lhe faça uma pergunta também. Alguns hospitais, principalmente aqui do município de São Paulo, já estão com suas UTIs lotadas, né? Qual que é a forma aí de evitar que haja um colapso na saúde, principalmente do município de São Paulo, na sua visão, deputado? O que eu vejo, Guga, é o seguinte, é que ainda está havendo uma desobediência às normas estabelecidas para o combate ao Covid-19. Principalmente em alguns bairros da periferia, as pessoas estão na rua ainda, estão assim, estão em desacordo às normas estabelecidas. Que nós temos que ter consciência, é grave, que as pessoas, logicamente os serviços essenciais, eu sou favorável que ele tenha, que seja flexibilizado. Mas as pessoas que estão ainda, não estão obedecendo, que esteja atento, porque está chegando. Eu tenho na família alguns casos, nós temos aí, conforme eu já, não sei se eu já lhe falei, mas você conhece o meu assessor, o Rubens Almeida, conhecido como Rubinho, ele está em casa com Covid. Foi dado como positivo, ele, a esposa. Então, as pessoas têm que tomar consciência de que é grave a situação e que elas tenham que estar atento a essa questão, observar as normas estabelecidas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, e que mantenham distância, que estejam com álcool gel à mão, praticamente, usando as máscaras, só sair para uma necessidade
E nós estamos fazendo esse apelo ao povo, de uma maneira geral, para que estejam atentos, porque é só assim nós poderemos conter esse avanço dessa epidemia, dessa pandemia. Agora, deputado, como o senhor vê, né, no atual cenário que nós vivemos no estado de São Paulo, aí focando a Grande São Paulo, uma retomada gradual aí dos serviços. O senhor acha que é possível ou não é hora de pensar nisso? Não, eu acho que é possível sim, Guga. Eu acho que é possível pelo seguinte motivo. Tem municípios que estão a menos, estão mais controlado aí a situação. Tem municípios que eu estava ouvindo hoje, inclusive, acho que não sei, foi vocês aí que falaram sobre Casa Branca? Foi vocês? Sim, Casa Branca no interior de São Paulo. 3 casos até agora. Quantos casos? 3 casos até agora e nenhuma morte. E nenhuma morte. Então, abrir gradualmente, com responsabilidade, observando as normas, assim como Casa Branca, tem outros que também não tem, está sob, assim, praticamente no controle. Então, que haja nesses municípios que têm essa condição, que os hospitais não estejam abarrotados, e que gradativamente comece a abrir aí, flexibilizar. Nós temos aí, eu já falei, não sei se nessa reportagem, mas na outra eu disse, são 1,5 milhão de profissionais na área de beleza aí, dos salões de beleza e tal. E disse também que não é só a questão da beleza, é o autoestima também, Guga. Você sair lá, marcar o horário certinho, com todas as medidas protetivas, os instrumentos tudo na estufa e tal. Marca, porque você saindo, né? Nós temos aí hoje também um problema muito sério no confinamento aí, na quarentena. Nós temos aumento de violência doméstica, não só para as mulheres, também para as crianças e também para os idosos. E quando você sai para ir fazer um asseio, a questão da beleza, aumenta também a sua autoestima. Você vai lá, você consegue sair com responsabilidade. Volto a falar, com muita responsabilidade. Então, eu sou favorável, sim, que comece a se flexibilizar, principalmente aqueles locais. Ah, mas o bairro da Brasília. Não, lá a coisa está realmente, né? E por quê? Porque também tem uma desobediência, né? Você vai lá nesse bairro aí, você vai ver as pessoas na rua como se não tivesse acontecendo nada. O final de semana, os pancadões. Pô, você viu o que aconteceu no final de semana, os pancadões? Um absurdo. A pessoa, todo mundo lá, e a polícia vai... O que nós podemos fazer? Tem que ter responsabilidade. Então, eu sou aquelas pessoas responsáveis, que é aqueles serviços essenciais, que comecem, sim, a fazer a flexibilização. Deputado, é importante, né? O senhor citou a periferia, né? E eu acredito, não sei qual que é a opinião do senhor, mas não é por falta de informação que as pessoas estão permanecendo na rua. O que o senhor acha? Eles acha que passa na cabeça das pessoas, de repente, que a doença não atinge, que a doença não é forte? O senhor deve a isso? Nós temos uma cultura, Guga, isso é uma cultura do brasileiro. Ah, não é comigo, então deixa eu tocar. Mas isso só vai acontecer quando chegar na casa dele. Né? Quando chegar lá e falar, pô, o negócio é sério. Então não é comigo, deixa eu tocar. Nós falamos aí, né, vou citar um exemplo aí, na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães começaram a avançar, vai para a Inglaterra, não é comigo. Vai para a Polônia, não é comigo. Vai para a Inglaterra, não é comigo. Até que vai para a Itália, não é comigo. Até que, chegou no quintal. Aí ele disse, agora nós temos que fazer alguma coisa contra esse avanço. Nós temos que fazer. Hã? Exatamente, né? É uma questão de conscientização, né, deputado? É uma consciência. Não é comigo. Não, gente, pode acontecer sim. Nós podemos dizer, vai acontecer, está acontecendo, ela está alastrando, ela está avançando. Então, nós temos que o quê?
tomara, é aquele velho dito popular, como diziam meus pais, né? Quem vê a barba do vizinho pegar fogo, você faz o quê? Põe a sua de molho. Então, que haja consciência dessas pessoas que pode acontecer, sim, dentro da casa dele. Deputado, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco o senhor estará presente na sessão plenária, né, virtual do Parlamento Paulista. Então, eu agradeço aí a sua participação e a sua atenção nesse Jornal da Rede Alesp de hoje, deputado. Eu que agradeço, Guga. Desculpa aí que estou meio sem internet aqui, mas um abraço a todos os ouvintes aí da Rede Alesp. Que Deus abençoe a todos, que possamos juntos vencer esse grande mal, o Covid-19. Muito obrigado. Este foi o deputado Tenente Nascimento do PSL que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Vamos lá, vamos de notícia, né? A Argentina, que tem sido um exemplo, ela anunciou que vai produzir testes rápidos do Covid-19 para conseguir diagnosticar a população e rastrear o vírus. O kit de testagem é chamado de NeoKit Covid-19 e dá diagnóstico a partir de moléculas em até 2 horas. Segundo o comunicado oficial do governo argentino, os testes serão rápidos, simples e sua operação é de custo acessível. Para testar os 200 mil cidadãos e o mais rápido possível, o país produzirá 500 kits por semana. Tá aí a iniciativa da Argentina, segundo o levantamento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, que vem monitorando o vírus mundialmente. A Argentina conta com 7.300 casos de infectados, 353 mortes e 2.497 pessoas recuperadas. E outra estatística que entre 1 milhão de habitantes, a Argentina só tem 7 mortos entre 1 milhão de habitantes, quer dizer, um número aí extremamente considerável do nosso país vizinho, né, que adotou medidas mais rígidas aí de isolamento social. Vamos a mais notícias. Mais de 100 pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus após aula de dança na cidade de Cheonan, na Coreia do Sul. Segundo pesquisadores da Universidade de Dankook, o fato comprovou que atividades em ambientes fechados podem fornecer alto contágio do vírus. Olha aí, informação importante, né? Principalmente para as pessoas que defendem aí atividades físicas e tudo mais. De acordo com a pesquisa, foram registradas ao menos 112 contaminações decorrentes das aulas e 12 em academias diferentes do mesmo município. Desse total, 82 pessoas eram assintomáticas, ou seja, 73% antes do fechamento das instalações do contágio, né? 217 pessoas nesse estudo foram expostas. Os casos ocorreram em fevereiro, porém identificados apenas em 9 de março. Ainda segundo a análise sul-coreana, os instrutores foram responsáveis por mais da metade das contaminações. Eles treinam por 4 horas e, embora nenhum apresentasse sintomas à época, 8 deles acabaram testando positivo para o vírus. No total, eram 27 profissionais dentro dessa academia, 8 testaram positivo para o coronavírus. A pesquisa concluiu que a atmosfera úmida e quente dos locais fechados de academia, justamente pelo fluxo de ar gerado por atividades físicas de nível intenso, podem causar uma transmissão mais densa de gotículas isoladas. Não foram registrados casos em turmas com menos de 5 participantes. Ficou registrado também que em aulas ministradas na modalidade de Pilates e Yoga, nenhum aluno contraiu a doença. Portanto, a hipótese, segundo os pesquisadores, é que atividades de menor intensidade não causam o mesmo efeito de transmissão e proliferação. Atenção aí você que faz atividade física, né? É sempre importante ter atenção a esses estudos, né? Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, são 2 da tarde, mais 18 minutos. Logo mais, às 2h30 da tarde, tem a sessão virtual
do Parlamento Paulista, aí discutindo assuntos de interesse da população do estado de São Paulo e vai discutir também a urgência do projeto do feriado estadual de 9 de julho. Você acompanha com a gente aqui o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita informação para você. Com mais notícias, o Papa Francisco celebrou ontem, segunda-feira, uma missa com a participação de poucas pessoas em uma capela da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para lembrar o 100º aniversário de nascimento do Papa João Paulo II. A Basílica, que estava fechada desde o dia 10 de março por causa da pandemia da Covid-19, reabriu para o público, com medidas de segurança. A Acrópole de Atenas, na Grécia, também reabriu ao público nesta segunda-feira, como todos os sítios arqueológicos do país, após 2 meses de fechamento devido à pandemia. E o Japão, que é a terceira maior economia do mundo, entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020. Com certeza aí a pandemia do coronavírus afetou a produção, as exportações e os gastos, e os economistas japoneses esperam danos para os próximos meses. Sem dúvida nenhuma, e fico alerta, mas a mensagem interessante é que países da Europa já fazem a retomada da sua vida e prova, tudo que a gente sempre tenta falar para o telespectador vai passar e com certeza poderemos retomar nossa vida normal. E na Alemanha, a chanceler Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron vão discutir nesta semana uma iniciativa alemã-francesa para a recuperação da economia europeia. Então aí uma iniciativa aí dos dois líderes aí dos países mais ricos da Europa, discutindo uma ação mútua para ajudar os países aí que vão passar por dificuldade financeira na União Europeia. E a Índia registrou 5.242 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o que representa o seu recorde desde o início da pandemia. O salto no balanço divulgado pelas autoridades acontece um dia depois que o governo estendeu as regras de confinamento até o fim do mês de maio. O número de infecções pelo novo coronavírus no país passa de 96 mil e o número de mortes passa dos 3 mil já. Aí a notícia triste da Índia também, com o número de casos em alta ainda. E a vacina, que ainda é distante, o diretor executivo da Agência Europeia de Medicamentos, Guido Rasi, afirmou a parlamentares europeus que uma vacina contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, não estará disponível em breve e que, quando estiver pronta, a produção não será suficiente para proteger toda a população do mundo inteiro. Tá aí os dados aí, da Agência Europeia de Medicamentos, dizendo aí que não será tão fácil, a criação de uma vacina. Nós sabemos aí que a média, de tempo de pesquisas para a criação de uma nova vacina é de pelo menos 1 ano, aí contando fabricação e distribuição. Muitos cientistas já esperam só para o meio de 2021, a solução para a Covid-19 em relação à vacina. Por isso que nós temos que tratar as outras medidas, E até agora, pelo menos no mundo, a melhor que temos é o isolamento social, o que vem tentando ser adotado aqui no Brasil também. E mais notícias aqui: o Monte Fuji, o vulcão mais conhecido do Japão, permanecerá fechado aos visitantes durante todo esse verão para propagar aí a expansão do novo coronavírus, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira. A prefeitura de Shizuoka, onde está localizada a montanha mais alta do país, que tem 3.776 metros, anunciou que 3 dos 4 principais acessos ao Fuji serão fechados. A trilha de Yoshida, 4º acesso e o mais popular para subir ao vulcão, também ficará fechada, segundo a prefeitura da vizinha de Yamazaki. A prefeita de Shizuoka
disse na nota que as trilhas abrem no verão, mas este ano serão mantidas fechadas de 10 de julho a 10 de setembro, que é o período, da estação de subida ao Monte Fuji. É a primeira vez que as trilhas de acesso ao famoso vulcão ficam fechadas desde que a prefeitura começou a administrá-la no início da década de 60. Patrimônio Mundial da Unesco, o Monte Fuji está localizado a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, de onde é visível. No ano passado, recebeu cerca de 236 mil visitantes, segundo seu site oficial. Até agora, o Japão registra cerca de 16 mil casos confirmados do novo coronavírus e cerca de 749 mortes. Vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira e vamos aí de mais notícias. Daqui a pouco tem a sessão plenária virtual. São 14 horas e 24 minutos, muito diferente do que foi divulgado oficialmente pelo governo chinês. O país pode ter 640 mil e não 80 mil infectados pelo novo coronavírus. A suspeita partiu depois do vazamento de um banco de dados da universidade chinesa que sugere que o número de casos da Covid-19 no país seja 8 vezes maior do que teria sido divulgado. Um dos indicativos que podem reforçar essa situação foi o veto que a China impôs à ida de cientistas norte-americanos ao país para estudar a Covid-19. Para piorar, conspirações de que o governo chinês está escondendo a verdadeira escala do surto ganharam força na semana passada, quando a mídia estatal aumentou repentinamente o número de mortes por Covid-19 em Wuhan em cerca de 50%. Há uma semana, a China havia anunciado 82 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 77 mil recuperados, e o número de mortes registradas era de 4.633. Vamos acompanhando, esse é o Jornal da Rede Alesp. Dentro de instantes começa a sessão plenária virtual do Parlamento Paulista. São 2 horas da tarde mais 25 minutos e uma última notícia. As aulas da rede municipal de ensino da cidade de Santa Isabel foram retomadas ontem de forma online. A prefeitura vai disponibilizar para os alunos todo o material pedagógico, além do apoio de um roteiro elaborado semanalmente pela equipe pedagógica. As aulas serão orientadas pelo professor via aplicativo do WhatsApp e o roteiro de estudo será publicado no Facebook da unidade escolar e também no site da Prefeitura de Santa Isabel, que é o site http://santaisabel.sp.gov.br/portal. Caso a família não tenha acesso à internet ou os responsáveis precisem de alguma orientação, as escolas estarão abertas às segundas, quartas e sextas, tanto no período da manhã quanto o da tarde. Esse foi o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu, Guga Mendonça, agradeço em nome de toda a equipe da Rede Alesp a sua audiência. Agora você acompanha a sessão virtual do Parlamento Paulista, que começa dentro de instantes. Valeu e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de